Irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje é dia do estudo bíblico. Vamos estudar a palavra de Deus, quinta-feira, e estaremos meditando, estudando a palavra do Senhor. Eu quero, primeiramente, dizer aos irmãos que foi muito bom domingo, Nós começamos a nossa reunião, já reiniciamos a nossa reunião na igreja. Tivemos ali um número bom de irmãos para louvar o Senhor, ouvir a palavra e com toda restrição, com todo cuidado, e graças a Deus foi muito bom, Os irmãos que ainda não foram, perderam, e devem ir agora no domingo. Então, domingo nós teremos escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, como de costume, da mesma forma, Lá está tudo certinho para receber os irmãos, e à noite teremos o culto às 19 horas. Então, domingo voltamos aos nossos trabalhos normais, graças ao nosso Deus. Não deixe de participar, você que pode participar. As pessoas do grupo de risco, aquelas que estão receosas, então essas são recomendadas que fiquem em casa, e aquelas que têm sintoma de gripe não devem ir. Fora essas pessoas, então, que os irmãos estejam ali para juntos glorificarmos o Senhor, estudarmos a palavra às 9 horas da manhã e glorificarmos o Senhor, louvar a Ele no culto à noite, às 19 horas. Nós vamos passar o estudo da palavra, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe, Pai, o estudo da Tua palavra. Fala, Pai, aos nossos corações no dia de hoje, através desse estudo bíblico, e abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, suas famílias, que a Tua palavra, Pai, possa estar indo de encontro às suas necessidades. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o tema, o que Jesus faz àquela igreja fiel, ou a igreja do Senhor, quando ela é fiel a Ele. O que Jesus faz à sua igreja fiel. E para nós estudarmos sobre isso, nós vamos ler na carta escrita por João às igrejas no Apocalipse, no livro de Apocalipse, a carta à igreja a Filadélfia. O próprio nome já indica, é uma igreja, uma cidade onde havia uma história de fidelidade de um irmão ao outro irmão, por isso a cidade adquiriu esse nome. E Jesus aproveita a circunstância, Deus na sua soberania, a circunstância da história daquela cidade, para mostrar que ali também tinha uma igreja que era fiel ao Senhor Jesus, ou a parte da sua igreja que era fiel a Jesus. Então, pelas características daquela igreja, e o que Jesus fala àquela igreja, através do anjo daquela igreja, então nós vamos, escreve aquela igreja. Então nós vamos meditar sobre o que Jesus faz à sua igreja quando ela é fiel a Ele. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu tenho falado, eu falei, melhor dizendo, no domingo passado lá na igreja, falei sobre Jesus no livro de Apocalipse, no capítulo 1, andando no meio dos 7 candeeiros. E disse aos irmãos que os 7 candeeiros, como o próprio texto nos informa, o próprio Senhor Jesus, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia, a quem Jesus manda João escrever a elas. E essas igrejas, por que o número de 7? Porque 7 representa a igreja completa, a igreja perfeita, a igreja na sua totalidade. Então, essas cartas às igrejas significam uma carta ou um escrito, uma revelação do Senhor Jesus à igreja dele. Não é? Quando João escreveu, ele estava na ilha de Patmos, ele tem a revelação de Jesus, quando escreveu o livro de Apocalipse, que aliás significa revelação. Apocalipse significa revelação, não é fim de mundo, é revelação. E Jesus escreve exatamente para mostrar o que acontece, por detrás da história, quando os servos do Senhor estão passando por tribulações, por perseguições, estão enfrentando as dificuldades desse mundo, porque João estava exilado por causa do testemunho, como nós lemos no capítulo 1, e a igreja do Senhor também estava sofrendo perseguições naquela época. Então Jesus escreve para mostrar que a igreja dele é mais do que vencedora. Ela é vitoriosa em todas as suas lutas, mesmo passando por dificuldades. E a carta à igreja de Filadélfia representa uma das características. Cada carta mostra as características da igreja como um todo. A igreja como um todo, às vezes ela é digna de elogios, às vezes ela é digna de críticas, às vezes o Senhor, ele tem que falar mais duro com determinada parte da igreja, outra já é mais fiel, como diz Calvino, não existe igreja que não seja uma igreja verdadeira. Se a igreja tem que ser verdadeira, mas existe a igreja mais pura ou menos pura. Ou em algumas épocas a igreja pode ser mais pura ou menos pura. Ou em alguns lugares, a igreja específica, a igreja denominacional, ou que é parte da igreja como um todo, pode ser mais pura ou menos pura. Então, nesse sentido, Calvino fazia essa asseveração, que existe a igreja mais pura ou menos pura, ou em determinado momento a igreja pode ser mais pura ou menos pura, ela pode estar mais fiel à doutrina ou menos fiel à doutrina, mais fiel ao Senhor Jesus ou menos fiel. Então a igreja de Filadélfia retrata aqui uma igreja que é chamada de uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Nós vemos essa característica em várias partes, Jesus fala com ela que ela tem pouca força, no verso 8, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não era uma igreja rica, não era uma igreja grande, não era uma igreja de força física, de força terrena, mas tinha força espiritual, porque era uma igreja que guardava a palavra do Senhor, então era digna desse elogio, e guardava o nome do Senhor e não negava o nome do Senhor Jesus. Uma das exigências de Jesus para o servo dele é não negar o seu nome. E essa igreja, diante da tribulação, da perseguição, era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Que maravilha, Esse elogio do Senhor Jesus. Mais à frente, Jesus fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste é uma igreja que guardava a palavra da perseverança. Talvez a ideia aqui seja a palavra da cruz, do Evangelho. Era uma igreja fiel ao Evangelho. Então, uma igreja que era fiel à palavra, uma igreja que não negava o Senhor Jesus diante das dificuldades. Por isso, era uma igreja considerada fiel. E aí a gente pode perguntar, será que a nossa igreja, aqui em Prudente, pode ser chamada de uma igreja fiel? Será que eu, como crente, sou digno de receber esse elogio do Senhor, de ser um crente fiel? Porque guarda a palavra, o Evangelho, e não nega o nome do Senhor. Mas a essa igreja fiel, o que Jesus faz? Qual é a ação de Jesus em favor dessa igreja? Então, nós vemos aqui, eu vou destacar aqui 4 pontos da ação de Jesus
para com essa igreja fiel. Primeiramente, irmãos, nós podemos ver que essa igreja fiel, o Senhor Jesus conhece as suas obras. A primeira afirmação, né, do que Jesus, da ação de Jesus em relação a essa igreja, é que ele conhece as obras dela. Verso 8 inicia assim: conheço as tuas obras. Aliás, não só da igreja considerada fiel, mas das demais igrejas, até aquelas que não eram tão fiéis assim, mas Jesus fala para aquelas igrejas: conheço as tuas obras. Irmãos, quando somos fiéis ao Senhor, nós temos essa promessa, né? Essa certeza, melhor dizendo. O Senhor conhece as nossas obras. Não há aquilo que nós fazemos para Jesus que não é conhecido por Ele. Não é? Nós podemos, às vezes, não ser reconhecidos pelo mundo, não sermos reconhecidos pelos outros cristãos, mas pelas outras pessoas, né? Às vezes você é fiel ao Senhor, né? Ali na sua casa, no seu trabalho, ali nas suas atividades, e as pessoas nem sabem, talvez nem outros da igreja sabem da sua fidelidade, não é? Como você está sendo fiel à palavra, ao Evangelho, e não nega o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor sabe. E nós não devemos buscar louvor de homens, mas nós esperamos esse elogio do Senhor. Então, se você é fiel, você tem uma certeza que o Senhor conhece a sua fidelidade, mesmo que outros não a reconheçam. Mas também, quando a Bíblia diz que o Senhor conhece, Ele conhece não só no sentido de saber, mas no sentido de que Ele está junto, né? No sentido de que o crente experimenta dele, né? Ele fala, né? Falou aos seus discípulos, né? Que os seus discípulos, as suas ovelhas, elas ouvem sua voz e Ele as conhece, quer dizer, ele age em favor delas, ele está com elas, Ele está perto delas, Ele está participando com elas, porque aqueles crentes que são fiéis, eles enfrentam as tribulações. O crente fiel enfrenta muito mais perseguição do que o crente que não é fiel. Tanto perseguição interna dentro da igreja, às vezes, mas também a perseguição externa, né? Porque quando ele quer ser fiel ao Senhor Jesus, ele enfrenta perseguição dos amigos, de pessoas, né, que estão à sua volta, por causa da sua fidelidade à palavra. Ainda mais no mundo intolerante como nós vivemos, né? Um mundo que fala tanto de tolerância, mas é intolerante quanto aqueles que realmente querem seguir o Evangelho verdadeiro. Mas nós temos essa promessa, né, de que o Senhor está conosco, Ele conhece as nossas obras, e conhece também no sentido de que Ele recompensa. Quando diz conhece, né, é no sentido também de que Ele há de recompensar cada um dos seus servos pelas suas obras, por aquilo que, pela nossa fidelidade. Então, essa é a primeira ação, né? O Senhor Jesus conhece as obras da sua igreja fiel. Mas também, irmãos, nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele dá uma oportunidade para o Evangelho, ou seja, Ele manifesta a sua graça através daquela igreja. Aquela igreja tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, uma porta aberta da graça. É a segunda ação, né? O Senhor mantém a igreja com uma porta aberta que ninguém pode fechar. Veja aí no verso 8, na parte B, né? Na parte A, né? Numa espécie de parêntese, ele fala: eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, a segunda ação é que Jesus tem uma porta aberta para aquela igreja que ninguém pode fechar. Por que ele falou isso? Na apresentação dele, né, aquela igreja, ele começa assim no verso 7. Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta como verdadeiro, né? Talvez diante de um evangelho falso que era pregado ali em volta, né? Daquela cidade, da desconfiança de muitos em relação aos falsos mestres, né? Falsos cristos, mas Jesus fala o verdadeiro, né? Aquele que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. E ele fala: aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, ou fecha e ninguém abre. Quer dizer, o Senhor Jesus tem a autoridade do rei Davi. Ele é aquele que tem autoridade. O tema da autoridade de Jesus, irmãos, está
é no Evangelho, né? E relacionado à pregação do Evangelho. Quando Jesus deu aquela grande comissão aos seus discípulos, lá no final do Evangelho de Mateus, né? Ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então, toda autoridade foi dada a Jesus. Ele tem autoridade para fechar e abrir. A ideia de chaves na Bíblia é relacionada à ideia de autoridade. Autoridade suprema, autoridade de rei. Né? Ele é o filho de Davi, ele é o rei, o Messias prometido, e que ele dirige o seu reino para a sua glória e para a salvação da sua igreja, a salvação dos seus eleitos. Né? Jesus falou que ele tinha ovelhas daquela época, falou com seus discípulos enquanto estava com eles, né? E que tinha ovelhas de outros apriscos, ou seja, ovelhas que ainda viriam a crer nele. E Jesus tem autoridade para buscar essas ovelhas. E ele mesmo disse que ele haveria de conduzi-las a ele mesmo. Então, é Jesus, através da igreja, que busca as suas ovelhas. Então, Jesus tem essa autoridade. O que é uma porta aberta, então, para aquela igreja? Era a oportunidade, né, daquela igreja sempre pregar o Evangelho. Como candeeiro, ela sempre brilharia e sempre pregaria o Evangelho. Eu falei no domingo, né, que o candeeiro tem uma função dupla. Primeiro, de adorar o Senhor, lembrando o candelabro que estava lá no templo, mas também de brilhar, de manifestar o Senhor ao mundo, o Evangelho. Então, aqui Jesus está prometendo que aquela igreja, primeiramente, sempre estaria pregando o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus fiel, ela nunca deixará de existir até a volta do Senhor. E ela sempre será portadora de luz, sempre será pregadora e anunciadora do Evangelho. Lá em Apocalipse 20, né, falando sobre o milênio, Jesus fala que Satanás foi preso para não mais enganar as nações. Ou seja, o Evangelho certamente espalharia para o mundo inteiro. E nada pode deter o Evangelho de avançar. Nada pode deter a igreja de pregar o Evangelho neste mundo. Segundo, é que a graça de Deus certamente se manifestaria. Aonde a igreja prega, Deus manifesta a sua graça. Deus salva os seus eleitos. Nós vemos isso lá em Atos, né? Quando a igreja, depois da perseguição, ela foi dispersa para o mundo, né? E chegando em Antioquia, os apóstolos observaram que a mão do Senhor e a graça do Senhor se manifestavam, porque muitos creram no Senhor. Mesmo na perseguição, quando a igreja foi espalhada, ela falou do Evangelho e a graça de Deus se manifestou para recolher as ovelhas do Senhor. Então a igreja tem uma porta aberta, porque sempre o Senhor opera com a graça dele. A igreja pode pregar o Evangelho segura, ela pode pregar o Evangelho com certeza, né, com convicção, sabendo que aqueles que o Senhor quer salvar, Ele irá salvar pela pregação da igreja. Irmãos, é uma promessa maravilhosa, né? O Senhor está com a sua igreja, agindo na sua igreja, para que a sua igreja não deixe de pregar o Evangelho e para que ela alcance os perdidos e muitas almas sejam salvas. Por isso, desde que Jesus foi aos céus e o Espírito Santo desceu, até o dia de hoje, com todos os entraves, todas as dificuldades, a igreja está pregando o Evangelho no mundo inteiro, com perseguições, e muitas pessoas no mundo inteiro, até nos países mais complicados, né? Mais ateus, pessoas estão sendo salvas e resgatadas das trevas para a luz do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus está agindo na sua igreja fiel. Os crentes que são fiéis a Ele, eles podem ter certeza de duas coisas. Eles podem pregar o Evangelho. Eles não podem ser impedidos de pregar o Evangelho, mesmo que o diabo faça de tudo. E também não pode ser impedido que almas se convertam pela sua pregação. Que aqueles que o Senhor quer alcançar se convertam. Então você pode ser um instrumento de Jesus trazer alguém à salvação. Pregue o Evangelho. Creia que Jesus está com você, que a ação dele na igreja fiel é te guardar na pregação do Evangelho e trazer almas através da pregação do Evangelho. Então, da igreja, né? Então, nós vemos aí, essa é a segunda ação. Uma terceira ação de Jesus em favor da sua igreja fiel, encontra aí no verso
de número 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, que ação maravilhosa, né? Agora não é sobre aqueles que o Senhor vai alcançar, mas sobre os próprios inimigos da igreja. Ali havia uma sinagoga, havia alguns judeus, né, que Jesus chama aí de sinagoga de Satanás, né? Judeus que perseguiam os crentes, não é? Perseguiam aqueles que criam no mesmo Deus que eles. Uma igreja, uma sinagoga, os judeus que não aceitavam que Jesus era o verdadeiro Deus, o Messias, né? E perseguiam os cristãos e punham as autoridades romanas contra os próprios cristãos. E Jesus chama esses de inimigos dele, inimigos da igreja, sinagoga de Satanás, porque eles fazem aquilo que Satanás deseja. Mas o que Jesus fala? Que fará com que alguns deles se prostrem diante da sua igreja fiel. Ou seja, irmãos, os inimigos da igreja, muitos deles vão ter que reconhecer que Jesus ama a sua igreja, que ela age em favor da sua igreja. Nós vivemos numa época, né, da intolerância, como eu disse. Muitos blasfemam, muitos atacam as igrejas, se não fisicamente, mas verbalmente, embora tenha lugar no mundo que a igreja está sendo perseguida de forma física, né? Lá na China, por exemplo, tem sido falado nesses últimos dias, né? Então a igreja do Senhor está sendo perseguida. E no Brasil também, né? Há muitos que odeiam os cristãos, principalmente os evangélicos, aqueles que são fiéis ao evangelho, não estou falando de denominação, mas de fidelidade a Jesus e ao seu evangelho. Esses são intolerados, mas a promessa é que Jesus fará com que muitos que têm perseguido essa igreja, eles se prostrem e digam, não tem jeito, há um Senhor nos céus a favor deles, e que os ama. Uma das ações de Jesus é mostrar para o mundo, para os inimigos da igreja, que ele ama a sua igreja. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Pensa bem, né? Você ser o motivo de que as pessoas lá de fora olhem e falem, não, Jesus ama aquele crente, Jesus ama aquela pessoa. Olha pela vida dele, né? Pela maneira como o Senhor dá a ele as vitórias. Não é? E às vezes vitória não significa nem não passar por dificuldades, mas vitória significa enfrentá-las, né? Com convicção, né? Vencê-las com convicção. Para saber que Jesus ama a sua igreja. Eles nunca serão desamparados diante do mundo, diante daqueles que criticam e blasfemam contra a igreja. Jesus falou isso, né? Que os apóstolos seriam levados diante de autoridades supremas, né? Daquela época, romanas, até diante do imperador, mas que o imperador iria ver, né? Que Jesus estava com eles, pelas palavras que o Espírito Santo colocaria em suas bocas. E isso aconteceu de fato. Se nós lermos o livro de Atos, vamos ver isso. Lá no Antigo Testamento, né? Quando o povo de Deus era muitas vezes, né? Estavam passando, né, pelas as outras nações, o povo era visto pelas nações, né, como aquelas pessoas que Deus estava como aquele povo que Deus estava com ele. Nós vemos isso em histórias, né, reis, né, que viam em Abraão, em seus descendentes e em todo o povo judeu, que o Senhor amava aquele povo, que o Senhor era com aquele povo. Isso nós vemos em vários textos do Antigo Testamento, mas nós podemos observar que aqui é uma promessa do Senhor Jesus, de que ele colocaria os seus inimigos para se prostrarem diante dos pés da igreja. Muitos reconheceram, né? Sem se converterem e reconhecerem que Deus está com a sua igreja, mas outros até se convertendo, né? Vindo para o meio do povo de Deus. O próprio Paulo, né? Como perseguidor da igreja, num determinado momento, ele passou para o outro lado, né? Passou a ser um perseguido, porque ele viu que Jesus amava a igreja e ele se prostrou diante dessa igreja, do Senhor Jesus. Então, alguns inimigos até de passar para o lado da igreja, porque é onde ver, né, que Jesus ama a sua igreja, e essa é a promessa aqui. Mas por último, no verso 10, né?
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que maravilha, irmãos. Uma outra promessa maravilhosa. O Senhor Jesus fala para a sua igreja que é fiel: uma coisa que eu vou fazer para você é te guardar na hora da provação que há de vir para o mundo inteiro. Quem sabe seja até o momento, né? Nós vivendo essa pandemia, nós estamos vendo uma provação, né, que vem não só sobre a igreja, mas sobre o mundo inteiro. A ideia aqui, né, pode ser algo assim, pode ser algo, né, alguma tribulação sobre todo o mundo, mas o Senhor promete guardar essa igreja fiel da hora dessa provação. Observe que Jesus não promete que a igreja não passaria por essa provação. Tem que tomar cuidado, né, porque existem alguns crentes pregando por aí que o Senhor, né, tira o crente da provação, tira o crente das dificuldades, né, que o Senhor não deixa o crente passar por aflições. Não, isso não é verdade. O Evangelho verdadeiro diz que os crentes passam por provações neste mundo. O Senhor Jesus mesmo falou, né, que nós passaremos por provações, nós devemos ter bom ânimo, porque Ele passou e venceu. Nós também venceríamos. Era a promessa de Jesus aos seus discípulos. Mas aqui, a promessa é de guardar na hora da provação. Por quê? Porque o crente guardou a palavra do Evangelho, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, quer dizer, do Evangelho da cruz. Porque o crente não deixou de crer e pregar na cruz de Cristo, da cruz de Cristo. Então o Senhor também o guardaria, seja na hora de uma tribulação muito grande sobre o mundo, como a que nós estamos passando. Irmãos, a ideia de guardar aqui não é necessariamente de poupar a vida, né? Pode ser. O Senhor Jesus pode poupar a vida e vai poupar a vida de muitos durante essa pandemia, né? Mas alguns pode ser que o Senhor Jesus leve para estar junto dele. Mas a ideia aqui, se nós observarmos os versos posteriores, né, é de que aquele crente não perderia a sua fé. Olha, logo em seguida diz assim, ó: venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Observe, irmãos, que a promessa aqui de guardar na hora da provação não é só guardar o físico, ou guardar a alma, né, para que ele não passe por depressões, por problemas emocionais. Não, o que Jesus está dizendo aqui é que mesmo na hora da provação, mesmo que a provação venha ao mundo inteiro, como essa pandemia, o Senhor Jesus não deixaria perder a sua fé. Porque Jesus está dizendo aqui, né, que a igreja deveria conservar o que tem. A ideia da fidelidade é uma ideia também de perseverar. Então a igreja Jesus ordena, né, exorta: persevera do jeito que vocês estão, persevera fiéis. Continue fiéis como vocês são, guardando a minha palavra, não negando o meu nome. Por quê? Porque eu guardo vocês nisso. E vocês podem ter a certeza que serão vencedores. E o vencedor, falo-ei coluna. Coluna quer dizer aquele crente firme, né, que sustenta a igreja, aquilo que sustenta algo. Aquilo que não pode ser abalado. É a coluna que sustenta um prédio, né? Então, farei coluna na minha igreja. E mais, eles podem ter a certeza, né, de que eles terão gravados nele o nome do meu Deus, o nome da igreja do meu Deus, a nova Jerusalém, e o meu novo nome. Quer dizer, eles podem ter a certeza que pertence a Deus, o Pai, que pertence à igreja do Senhor Deus, do Senhor Jesus, e pertence ao Deus Filho, Jesus Cristo. É a certeza da salvação. Essa certeza é garantida àquele crente que demonstra fidelidade em sua vida. Ele pode estar certo de que ele receberá o prêmio, de que ele estará com o Senhor na vida eterna. Ou melhor, na vida futura, né? Porque na vida eterna ele já está. Ele pode ter certeza que ele pertence à igreja verdadeira. Não é? Porque a igreja aqui na terra, nominal aqui na terra, nem sempre corresponde à igreja verdadeira. Porque há muitos dentro da igreja que não são verdadeiramente crentes. Mas aquele que é fiel, esse Jesus age em favor dele, lhe dando a certeza de que ele pertence à igreja verdadeira,
porque ele tem o nome de Deus na vida dele, e ele tem o nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que o Senhor vai guardar a sua igreja na hora da provação. Ele não vai cair, ele não vai desanimar, ele não vai perder a sua fé, mas ele vai continuar até encontrar com o Senhor Jesus. É maravilhoso, né? Então, Jesus age em favor da sua igreja fiel. Como que ele age? Primeiro, ele conhece as obras da sua igreja. Ele conhece as obras daqueles que são fiéis, mesmo que os outros não reconheçam. E ele as conhece para estar com o crente, para recompensá-lo. Mas também ele tem a chave de Davi. E ele age para que a igreja continue pregando o evangelho. E que a graça de Deus continue salvando pessoas através da igreja em todos os tempos. Mas também ele age, né, para poder fazer com que aqueles que são inimigos da igreja reconheçam que ele ama a sua igreja, que ele protege a sua igreja, que ele cuida da sua igreja, que ele não desampara a sua igreja. E também, ele promete guardar a sua igreja na hora da provação, para que a sua igreja passe pela provação e lá na frente ela seja liberta da provação, na segurança de que ela pertence ao Pai, ela é verdadeira igreja e ela pertence ao Filho. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que você possa ser fiel como esta igreja e que você possa ter a certeza que Jesus age em você, ele age na nossa igreja, porque a igreja é fiel a ele. Que Deus nos abençoe.